Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de catequese. Hoje daremos início a mais um tema. E então, neste momento, vamos rezar pedindo a Deus que nos abençoe. Com a nossa mão direita, todo mundo mostra a mão direita. Vamos traçar o sinal da cruz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Marcela, nesse momento, já pode deixar de não falar do chat, né? E eu gostaria de convidar que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e rezasse assim comigo. Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero te pedir muita força e sabedoria para que eu aprenda mais sobre o teu amor nesta aula de catequese. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, todo mundo traçando o sinal da cruz novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcela, por que você não traçou o sinal da cruz? Com a mão direita, isso. A Sandra, o Oliver. Eu estou vendo, viu? Então, quando eu falo para traçar o sinal da cruz, traçar o sinal da cruz, beleza? Porque nós iniciamos e concluímos a nossa oração. Mas eu Então, fiz vamos sinal lá. da cruz. Sim, sim. O que nós vimos na semana passada? Alguém poderia dizer aí qual foi o tema da nossa semana passada? Os anjos. Eu acho que foi anjo. Anjos da guarda e anjos do mal. Isso. E quem não fez a atividade? Quem não fez? Eu fiz. Eu nem estava aqui semana passada, eu viajei. Eu não pude semana passada. Bom, Eu não sei, na verdade, se eu fiz atividade. a aula está no nosso canal no YouTube, para aqueles que não viram. É importante ver a aula. Oi. Pode mandar o link no final? Onde é que vocês estão fazendo as tarefas online? Porque eu não estou achando. As tarefas estão sendo feitas na apostila. Estão no módulo. Estão no módulo, não estão online, não. Beleza? Ah, tá. Então, Mas cada aula... tinha algumas tarefas online também. Não, ainda não. Porque ainda vocês... Tá. Tem muita gente que não está respondendo a atividade no módulo. Tem muita gente que não está fazendo atividade no módulo, então fica complicado. Gente, eu gostaria de pedir que não conversasse no chat hoje, por favor. Beleza? Senão eu vou ter que remover da aula e eu vou ter que conversar com o pai de vocês. Beleza? Bom, mas eu gostaria de corrigir e de responder as 4 perguntas da atividade. Ok, Luana, eu viajei no dia, por isso não... Beleza, é compreensível. Mas se você vai viajar ou vai sair, não vai dar para participar da aula, a aula sempre fica gravada, gente. É só você ir no YouTube e ver lá. Eu vou mandar o canal no final da aula aqui pelo chat. Quem poderia me responder quem são os anjos? Posso falar? Pode sim. Os anjos são uns espíritos que podem ser bons ou maus. Não, a resposta não é essa. Quem mais gostaria de responder a primeira pergunta? Oliver, pode ligar o seu microfone e falar. Anjos são seres espirituais que Deus criou. Só um minuto. Gente, os microfones atrapalham quando alguém quer falar. Deixa só o Oliver responder, depois eu vou perguntar a outra pessoa. Pode dizer, Oliver. Quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais que Deus criou. Isso mesmo. Os anjos têm carne e osso, Oliver? Não. Eles são o quê? Seres espirituais. Beleza. Alguém mais tem alguma coisa a completar? Pode, o que está na piscina, pode ligar o microfone para dizer. Os anjos são seres espirituais que Deus criou e fez um teste para ver quem são leais e quem não são.
Isso, a Letícia, pode dizer agora. Eles cuidam de nós, os anjos da guarda cuidam de nós. Isso é o que eu queria dizer. Beleza, isso mesmo. O que os anjos fazem por nós, né? A Letícia acabou de responder. Eles nos protegem, eles cuidam de nós, eles nos concedem muitas graças. O que são os demônios? Quem poderia me responder? Oliver. Oliver responde, depois Letícia. Pode dizer. Deus pegou todo mundo e botou numa prova. Alguns obedeceram, outros não. Quem não obedeceu, virou. Isso mesmo. Luana. Luana pediu, depois Letícia. Luana. Bom, Letícia pode falar. Eles são mais ou menos que ao contrário dos anjos. Eles meio que possuem a pessoa para fazer coisas do mal. Eles foram criados por Deus e aí, quando passou pelo teste, eles eram mal. Isso. Eles são anjos também, eles são anjos, só que anjos rebeldes, anjos que se afastaram da presença de Deus. E eles tentam nos afastar da presença de Deus, entende? Então, deixa eu adicionar a Júlia aqui. Então, eles tentam nos afastar da presença de Deus. Então, Então, os anjos do bem nos aproximam e os anjos do mal nos afastam. Os anjos do bem são anjos da guarda, anjos que nos protegem. E os anjos do mal, nós já sabemos o nome deles. Bom, deixa eu olhar uma resposta aqui no chat que enviaram e nós já passamos para o tema de hoje mesmo. Demônios são pessoas, mas pelas suas coisas feitas na terra. Não, Luana, os demônios não são pessoas. Na aula da semana passada, nós aprendemos que são anjos também, anjos desobedientes. Então, vamos lá. Anjos são seres espirituais criados por Deus para servirem a Deus, nos protegerem e nos abençoarem. Só que alguns obedeceram a Deus, outros desobedeceram. Os que desobedeceram a Deus são conhecidos como demônios. Então, esses seres espirituais, os demônios, eles nos afastam da presença de Deus. Os anjos bons nos aproximam e os anjos maus, pois é. Mas tá lá, é simples. A aula foi rápida a semana passada. Nem demorou 1 hora. Então, você pode fazer. Então, a atividade, daqui a algumas semanas, eu vou pedir para vocês tirarem fotos e enviarem, né? Mas, enquanto isso mesmo, Bela, são anjos que se rebelaram contra Deus. Esses são os demônios. Na aula de hoje, passe uma página aí no terceiro encontro. Eu gostaria que vocês pegassem aí no terceiro encontro da apostila, no nosso módulo da catequese. Temos uma atividade ainda para casa, né? Hoje, como assim podemos dizer. Mas nós vamos lá ler hoje. Página. É depois da atividade dos anjos. Procure aí, é já no comecinho. Se eu não me engano, é na 4ª, 5ª página. 4ª, 5ª página. Professor, sua câmera está desligada. Ou sua Minha tela está câmera? toda preta. Minha câmera? Essa? Não, não tá desligada, não. Agora tá ligada. É essa. Agora tá. Tem o pecado dos primeiros homens e consequência do pecado. Terceiro encontro. Achou, Oliver? É essa? Isso, que tem uma árvore, a serpente, uma cobra. Todo mundo com a apostila. Eu vou pedir alguém para ler. Já começar a leitura. Pedro Brito. Conseguiu pegar a apostila? Achou a página? Isso, é essa página mesmo. Eu já li com minha mãe, professor, na última atividade. Mas essa não é um novo tema hoje. Você já leu esse? Então vamos lá. Eu já li. Eu vou começar a leitura. Preste bem atenção nessa continuidade da história. Deus chamou o homem
Onde estás? Disse ele. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher à sua imagem e semelhança. Criou-os para a felicidade. Deus criou o homem para a tristeza, gente? Não! Deus criou o homem para a felicidade. O primeiro homem Deus chamou de Adão. A primeira mulher se chamou Eva. O primeiro homem, Adão. A primeira mulher, Eva. Adão e Eva são os pais de toda a humanidade. Foram criados em estado de graça. Isto é, entre Adão e Eva e Deus havia uma grandíssima amizade. O estado de graça é uma amizade do homem com Deus. Deus criou o homem para a felicidade e havia uma grande amizade entre Deus e os homens. Até aí, tudo bem? Ok. Deus colocou Adão e Eva num paraíso terrestre, chamado o Jardim do Éden. Como chamava aonde Adão e Eva moravam? Jardim Jardim do do Éden. Jardim Eu do tenho Éden. uma pergunta. Qual era o nome daquela coisa de em graça mesmo? Que você tinha uma amizade com Deus? Grandíssima amizade, estado de graça. Então, todos nós estamos de graça? Eu vou já explicar isso. Estado de graça, de amizade com Deus. O nome do jardim era Éden. Éden era um lugar belíssimo, cheio de todas as espécies de flores, plantas, frutos, pássaros. Tudo era lindo e harmonioso. E Deus tinha entregado tudo a eles para que pudessem cultivar e guardar. Adão e Eva passeavam com Deus à brisa da tarde e eram muito felizes. O Jardim do Éden era conhecido como Jardim da Felicidade, onde só ficavam os escolhidos por Deus. Mas Deus, assim como provou os anjos, Deus também provou os homens. A prova. Preste bem atenção. Deus deu uma ordem a Adão dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Deus falou: pode comer de todas as árvores, menos a do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma prova de obediência, como a prova dos anjos. Vamos passar a folha. Adão e Eva desobedecem a Deus. Adão e Eva prometeram a Deus que obedeceriam a sua ordem. Porém, o demônio começou a tentá-los, começou a enganá-los através da serpente. Ó, um pontinho de uma pausa aqui para explicar. O anjo do mal entrou no corpo da serpente e enganou Eva. Começou a colocar dúvida. Mas como assim, Emanuel? A serpente falou com Eva, falou com Adão, falando que Deus era mentiroso, que eles poderiam comer daquela árvore e que ao comer daquela árvore, eles se tornariam como deuses. Então, olha só, no segundo parágrafo, Adão e Eva não afastaram a tentação do demônio e comeram do fruto proibido. Foi um pecado horrível de desobediência. Foi um pecado de orgulho e rebelião contra Deus, de revolta contra Deus. Eles pensavam que iriam se tornar iguais a Deus e eram simples criaturas de Deus. Foi o primeiro pecado da humanidade, ou seja, a primeira vez que o homem ofendeu a Deus e rejeitou seu amor. Quando Deus foi passear à tarde, começou a procurar Adão e Eva, mas eles estavam escondidos de Deus, no meio das árvores do jardim, com vergonha e com medo. O nome desse primeiro pecado se chama pecado original. O Rafael perguntou se nós temos esse estado de graça. Olha só, só os microfones desligados, senão não dá para ouvir, para me ouvir.
nós éramos perfeitos. Fomos criados para a felicidade, como Adão e Eva. Mas como Adão e Eva pecaram, nós pegamos a mancha deste pecado, que chama pecado original. E esta mancha do pecado, este pecado sobre nós, nos tirou do estado de graça, nos tirou da amizade com Deus, nos tirou da presença de Deus, nos afastou da presença de Deus. Então, todo mundo que veio depois de Adão e Eva, que são os nossos pais, teve a mancha do pecado original. Teve a mancha da desobediência. Mas por que ele vai punir os outros e não... Ele puniu Adão e Eva, mas por que ele tirou quem vem depois, que não fez nada do estado de graça? Adão e Eva perderam o estado de graça. Eles perderam este estado quando pecaram. E ele era os nossos pais. Adão e Eva, preste bem atenção no que eu vou fazer aqui. Adão e Eva estavam com a mão limpa, correto? Estavam com a mão limpa, Adão e Eva, correto? Um exemplo, estado de graça. Eles pecaram. Então, foi como se foi feita uma mancha na mão deles. Eles não estão mais limpos. Então, todo mundo que veio depois de Adão e Eva tiveram a mancha do pecado, porque Adão e Eva eram os pais. Então, os filhos também tiveram a mancha do pecado. E aí, ia passar essa mancha para o outro. Oi? Professor, mas isso também não foi só um pecado original, também foi um pecado de ganância. Isso, de orgulho. Sim, Oliver, você ia perguntar também. Porque eles... Professor, Oi, pode falar. Sim, Bela. Nesse lugar tinham tantas árvores, tantas frutas gostosas. E assim, a maçã, por que eles tinham que pegar a maçã? Tinha tantas coisas. Porque eles foram enganados. Eles foram enganados. Mas vamos continuar a história que vocês vão ver como termina. Este pecado se chama pecado original. Chama-se pecado original. Professor, eu tenho uma pergunta. Depois que eu terminar a leitura, eu abro para as perguntas. Beleza, Maria? Chamava-se pecado original porque todos os homens nascem com este pecado, pois herdamos este pecado de Adão e Eva, que eram os pais de toda a humanidade. Para apagar este pecado, Jesus Cristo, olha só, para apagar este pecado, Jesus criou o batismo. Depois de Jesus, a única pessoa que nasceu sem esse pecado original foi Maria Santíssima, a mãe de Jesus, pois ela devia ser a mãe de Jesus e por isso ela foi privada do pecado original. Por fim, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e tiveram que trabalhar no solo com muito sofrimento. Deus disse ao homem: com o suor do teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele fostes tirado, pois tu és pó e ao pó retornarás. Mas Olha então só, o paraíso é o Jardim do Éden? é o Jardim do Éden. O céu é o Jardim do Éden, que Deus expulsou os homens de lá, mas que um dia nós voltaremos para lá. Então Você quer dizer entendeu? que quando a gente morrer, a gente vai estar no céu, vai estar no A gente Éden, vai né? estar no grande jardim, no Jardim do Éden, no Jardim da Felicidade. O Jardim do Éden é infinito? É a morada de Deus, aonde Deus passeia todas as tardes. Mas é infinito? Não vou falar que é infinito, mas é imenso, no sentido de que o maior de todas as pessoas é Deus. Sim, Oliver? É uma pergunta mais ou menos parecida com a de Rafael Sá. Como é que cabe todo mundo lá? Porque é um Ótima lugar... pergunta. Lembra que eu falava que o céu não é um espaço físico, no sentido que nós estamos num tempo e no espaço. É o céu abstrato. é um estado aonde há uma morada infinita, imensa, grandiosa. Sim, Maria Clara, você tinha uma pergunta? Maria Clara?
Sim, eu só tenho uma pergunta. É tipo, tipo, eles. Oi, tá me ouvindo? Oi. Pode dizer, eu tô te ouvindo. Pode dizer, Maria Clara. Eles queriam virar Deus, né? Sim. Bom, quando eles comeram... Mas, tipo, se eles foram enganados... Eu tenho outra pergunta sobre o anjo do mal. Pode falar. A pergunta é: se Adão e Eva que caíram na tentação, por que o demônio que não foi punido, se foi ele que cometeu a tentação? O demônio foi punido. Deus falou naquele momento... Boa pergunta, viu, Rafael? Deus falou assim: Adão e Eva, vocês foram expulsos, e se virou para a serpente e falou: a partir de hoje, você rastejará por toda a sua eternidade, mas vai chegar o tempo que a mulher vai pisar a cabeça e te esmagar. Lembra que eu falei aqui que uma mulher uma mulher nasceu sem o pecado original? Quem foi que nasceu sem o pecado original? Maria. A mãe de Jesus, que vai... Maria, mãe de Jesus. É Maria que pisa no demônio. É Maria que pisa no demônio. Então, se a cobra morrer, o demônio morre também? Não, não, isso aqui não é Harry Potter. Não é Harry Potter. Não, eu não tô fazendo nenhuma referência a Harry Potter. Ah, sim. Não é nesse sentido. Mas a Harry cobra... Potter, Rafael, a cobra tem um sentido aqui, Rafael, sabe por quê? Porque ela rasteja, a cobra morde, é perspicaz, ela é ágil. E o demônio, o anjo do mal, é astuto, é perspicaz, é ágil, nos envenena também, como a cobra, entende? Alguma dúvida? Não. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu esqueci o que eu ia perguntar. Se lembrar, pode perguntar. Bom, passe a página aí que vocês vão ver 5 perguntas. Quem for atento já responde a atividade de hoje, hein? Olha o chat. Quem for atento já responde a atividade hoje. Eu tenho uma pergunta. Pode dizer, Marta. Que eu não entendi. Quando ela pisa na cobra, Sim. O demônio também morre? Tipo... É no sentido, Marta, que Maria vai pisar a cabeça da serpente porque ela é a mãe do Salvador. Nós vamos aprender daqui à frente que ela é a nova Eva. Eva desobedeceu, mas Maria obedeceu a Deus. Então, a obediência, ela é a chave primordial para que o demônio seja pisado, no sentido, o mal seja apagado. Maria é obediente, mas nós vamos aprender no seu tempo. Hoje não. Tem um comentário. Sim, Rafael. O comentário é, e quando ela obedeceu a Deus, hoje ela é Nossa Senhora, ela é respeitada por todos e ela é outro símbolo de paz. Isso, ela não realiza milagres, mas ela leva tudo para o seu filho, ela é como se fosse uma advogada, ela intercede, ela ajuda, ela nos acolhe, nós vamos aprender também sobre isso na nossa catequese, com fé em Deus. Bom, como se chama os nossos primeiros pais? Deus. Peraí, Davi, você tem uma pergunta, né? Pode dizer, pode ligar o microfone, Davi. Depois Nossos primeiros pais. Eu não entendi, não. Ah, sim. Espera, professor. Aqui, a gente está nessa parte, como se chamavam os nossos primeiros pais, é? Quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Adão e Eva. Isso! Eu pensei que ia ser Deus e... Maria. Vocês são demais. Maria é a mãe de Jesus. São demais. Como foram criados Adão e Eva? Como se chama o pecado de Adão e Eva? Pecado original. E como eles foram criados? Você vai pesquisar na internet como Adão e Eva foram criados.
Adão foi criado normalmente quando Deus criou a terra. Aí, enquanto Adão estava dormindo, Deus pegou uma costela de Adão para criar Eva. Marta, pode dizer aí. Ó, ele criou Adão com, acho que foi argila, alguma coisa. Isso, Deus criou Adão de argila. O que mais? Pegou Espera, deixa eu ver isso. da costela e fez Eva. Então quer dizer que a gente é feito de argila? Por isso que Deus falou, quando a gente morre, a gente é enterrado aonde? No sol. De argila, a gente é feito Na de terra. argila. Na terra. Nós, quando morremos, nós viramos pó. Vocês sabiam? As cinzas. Eu sei. É. Assim, eu viro argila. A pessoa vai me modelar, tipo assim. É no sentido dela. É no sentido que Deus é o nosso escultor, é o nosso dono. O seu pai é artista, correto? Gente, é muito flácido Ele pra não ser faz de argila. peças de argila? Sim. Então, Deus nos fez, nos modelou, ele nos conhece. Por isso que quando nós morremos, nós somos enterrados na terra e viramos cinza, pó, né? No sentido, para vocês verem como nós somos. Mas nós somos de carne e osso, é um sentido figurado. Não, mas argila, eu pensei que a gente era muito flácido pra ser de argila. Não. É um Não, ó. figurado. Como é que isso acontece se a gente é feito de argila? Não modela, só solta mesmo. Bom, por que o pecado de Adão e Eva passou para toda a humanidade? Porque eles são os primeiros pais. Porque eles são os primeiros pais. Então, seus Porque filhos, eu nós... pensei que era porque eles contaminaram a gente. Não. O vírus do pecado original. É quase isso, viu, Rafael? Mas vamos lá. O que quer dizer estado de graça? Quando você está em uma amizade Com Deus. com Deus. Ó, vocês estão demais. Salva de palmas para vocês aí. E a última pergunta, como se apaga o pecado original? Obedecendo Não a Deus. Não, essa resposta você vai procurar aí, que tem eu falei. Procure aí na folha quem acertar, vamos lá, quem vai acertar. Como se apaga o pecado original? Na segunda página. Professor, você tá falando muito rápido. Eu ainda tô na 2. Calma, você pode, Bela, depois voltar nesse vídeo lá no canal. Eu sei a resposta. Pode dizer, Marta. Apaga o pecado original com o batismo. Isso mesmo, pelo batismo. Acaba com o quê? Original. Acaba com o quê? Batismo. Acaba com o quê? Argila? Que argila? Batismo. Batiste? Batismo. B-A-T-I-S-M-O. Eu ouvi argila. Não. Argila? A gente é feito de argila. Tem alguém aqui que não é batizado? Eu sou batizada. Você vai Também perguntar sou pro pai, batizada. à sua mãe, como foi o meu batismo? O que o padre fez comigo? Tacou água na nossa cara. Eu fui pra missa esse sábado. Esse sábado eu fui pra missa. Eu também. Nós vamos nos ver. Eu só não fui porque eu tava com Covid, mas na próxima vez estarei. Eu fui Beleza? pra missa. Aí, Então, quem tava na missa? aí Quem não foi, também. não? Como é que eu posso dizer? O padre que estava lá na missa foi o padre que me batizou. Isso mesmo. Olha, tem uma novidade para vocês. Daqui a algumas semanas vai ter novos professores de catequese também. Vocês vão conhecer. Não, eu vou continuar, não se preocupe, eu vou estar aqui. Ah, tá. Alívio. Vai estar aqui, por exemplo. E se num dia eu ficar doente e não puder, vocês não podem ficar sem aula. Entendeu? Ah, entendi. Mas não vai ser melhor. Mas nunca vai ser melhor que você. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou continuar, nós vamos juntos aí. Bom, mas vamos lá. Estão mandando mensagem o tempo todo, professor. Elas esqueceram. Bom, deixa eu Esqueceram. ver. Tá mandando muita mensagem e aí distrai, fica aparecendo assim os negocinhos, não dá pra ver você. Vocês sabiam que, como a aula está sendo gravada, todas essas mensagens também ficam gravadas? E seus pais podem ver no YouTube. Porque a E gente aí, pode depois- Eu mandar. não ligo, eu quero provar que eu sou famoso pro mundo.
Só quero trabalhar. O canal é privado. Eu quero que meus pais vejam. As pessoas que eu conheço, então. Quem Então, é esse Luan Miranda que não para de mandar o que nós mensagem? vamos lá? Vamos só Minha recapitular. mãe nem vê os vídeos. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Nós vimos que Deus Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, criou o céu e a terra e todas as coisas, que provou os anjos, que provou os homens e que expulsou os homens depois que eles desobedeceram. Nós vamos ver, a partir de agora, o que este Deus vai fazer para salvar os homens que estão na perdição. Porque os homens são livres, viu? E eles escolheram comer do fruto. Mas Deus nos ama tanto que quis nos salvar. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que Jesus nasceu para nos salvar. Nós estamos chegando perto do Natal. Jesus vai nascer, vai ser a luz do mundo. Jesus, na manjedoura, no presépio. Nós vamos aprender sobre isso. Mas na aula de hoje nós vimos que o homem comeu do fruto proibido e desobedeceu a Deus com sua ganância, com sua arrogância, e não gerou a mancha do pecado original. Oliver, pode Eu tenho dizer. uma pergunta. Depois Batismo é com Z-O-S. Oi? Batismo é com Z-O-S. É com S. S É de com sapo. S. Mas Rafael? E a pergunta é: quando você comete suicídio, você vai para um julgamento de Deus, não é? É quando a pessoa comete suicídio. Muito boa essa pergunta. Quando a pessoa tira a sua própria vida, todo mundo que morre vai se encontrar diante de Deus como que um julgamento. Mas, Rafael, Deus é misericórdia e entende e escuta o nosso coração. Por isso que nós rezamos sempre no início da nossa catequese, para que Deus escute a nossa voz. Porque Ele é o único que escuta a voz do nosso coração. Por isso eu não posso dizer que uma pessoa que morreu, se matou, tirou a sua própria vida, está no céu ou no inferno. O que eu digo? Deus acolheu na sua misericórdia. Ou seja, só Deus sabe. Alguma pergunta a mais? Pode ligar o microfone, pode dizer. Eu tenho uma pergunta. Sim, Bela. É porque eu não sei porque direito que esse pecado passou para a humanidade. Por que passou para a humanidade? A pergunta é 3. Bom, eu já respondi, mas eu posso repetir. Adão e Eva eram os nossos pais. Logo, nós recebemos a mancha do pecado original. Entende? Então, Adão e Eva... Então, eu escrevo, tipo, porque a gente recebeu a mensagem... recebemos de nossos pais, Adão e Eva. Pode dizer... A mancha do pecado? Letícia, pode dizer. Eu escrevo, tipo, a mancha do pecado? Só isso? Bela, qualquer coisa no final, se a gente fica, eu lhe respondo, beleza? Com mais calma. Minha pergunta é, se a gente, pelo batismo, você tira a mancha do pecado original, como que nossos filhos vão realmente ter isso se a gente for batizado? Cada pessoa, Letícia, é um ser individual. Então, você é batizado, mas seu filho é descendente de Adão e Eva também. Então, eles vão sair com a mancha do pecado original e precisam ser batizados. Contudo, o batismo não nos afasta totalmente, o batismo não exclui a possibilidade que nós podemos e vamos pecar. Ele tira a mancha do pecado original, mas nós somos livres, podemos pecar e podemos cair. Entende? Alguma pergunta a mais? O batismo tirava totalmente, aí as próximas pessoas não precisam. Não. O batismo apaga tudo, mas você recomeça do zero. Então, você vai começar a contar depois do batismo. 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter pecado. Contudo, nós vamos aprender que existe uma outra forma de apagar esse pecado. Nós vamos Confessionário. Confessando, isso mesmo, Rafael. Nós vamos aprender. Você confessa ao padre e ele limpa Seus sua pecados e ele te limpa. Mas não se preocupe que não é a aula de confissão. A nossa aula agora é sobre o pecado original, beleza? Por enquanto eu tô com vergonha de me confessar. Não quero confessar tudo que eu fiz E você ainda não pode. Pra frente de alguém, não. Viu? Mas Não tô daqui a preparada alguma... ainda, não.
Daqui a algumas semanas, a uns meses você pode, mas agora ainda não. Bom, alguma dúvida até aqui? Sim, assim, eu não entendi. A gente Não. Sobre a daqui a alguns atividade eu meses, respondo no a final. gente Mas vai- sobre o tema... Não é sobre a atividade, é sobre o Ah. tema. Por que daqui a alguns meses a gente vai ter que dizer para você tudo que a gente fez de ruim no Para mim, mundo? não é para mim, não. É o padre, nós vamos aprender. Por isso que eu disse que, porque ainda nós estamos começando. Então, ainda vocês não sabem, por exemplo, o que é a missa, o que é o padre, por que confessar, o que são os sacramentos. Tem muita coisa para aprender ainda, entendeu? Ok, mas, Emanuel, eu vou esperar até você se formar padre para eu me confessar com você. Porque pelo menos você já me conhece. Não, mas é tranquilo, nós vamos aos pouquinhos. Ou eu não quero confessar tudo que eu fiz. Eu nem sei tudo que eu fiz quando eu tinha 1 mês, eu não sei. Nem eu. Tá vendo? Vocês não estão entendendo ainda o que eu estou dizendo. Ai, não misericórdia. é isso. Não é Deus como- me livre. Eu vou explicar ainda com calma. Não é na aula de hoje, mas eu vou explicar. Beleza? Então podemos rezar? Sim. Sim. Vamos lá com a nossa mão direita. A minha mão está manchada. Com a mão direita, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um aviso, eu vou postar lá no Google Classroom o nosso link do canal do YouTube. Você pode clicar, daqui a mais ou menos, antes das 7 horas da noite, essa aula já vai estar postada, beleza? Ok, mas primeiro qual é o Google Classroom que eu vou acessar agora? O Google Classroom, você já está na sala do Google Classroom. Eu tô? Já,